oferecemos às crianças diferentes formas de aprender a ler e escrever, e nós observamos, então, o comportamento dessas crianças. Então, nós observamos o progresso que essas crianças têm, tá? Isso que tem sido feito no mundo inteiro, né? Então, essas novas políticas, essas novas diretrizes de alfabetização de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, de Israel, etc., dentre outros países, são baseadas nessas evidências. É isso que a gente chama de uma política baseada em evidências, né? Então, uma prática baseada em evidência, porque a prática ela é sugerida após esses estudos serem conduzidos e após nós observarmos. Então, qual é a maneira mais eficaz para se ensinar a ler e escrever? Tanto que vários países, né? Então, esses países que eu citei, eles fizeram suas próprias pesquisas e as diretrizes educacionais deles são muito parecidas, né? Então, isso é interessante. São parecidas por quê? Porque, claro, nós estamos falando de um sistema cognitivo humano, né? Então, quando a criança, ou mesmo o adulto, mas aqui especificamente a criança, quando ela vai aprender a ler e escrever num sistema alfabético, como é o caso do português, em que nós temos letras que compõem as palavras, e essas letras correspondem de forma aproximada aos sons, aos fonemas da fala. Então, quando a criança aprende a ler e escrever nesse sistema alfabético, ela precisa de alguns pré-requisitos. Tá? Esses pré-requisitos são universais. Então, se eu estiver aprendendo a ler num alfabeto aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na França, né? Apesar de algumas diferenças sutis, o mais importante, que é o sistema alfabético, é o mesmo. Então, as diretrizes educacionais desses países são muito semelhantes, né? O que elas sugerem que seja feito? Elas sugerem que seja feito um desenvolvimento de habilidades que se mostraram nesses estudos, né, preditoras de alfabetização. E muitas dessas evidências vêm da neuropsicologia, né, ou das neurociências, de uma forma um pouquinho mais ampla. Por exemplo, toda a parte relacionada a código, né, como sendo um conjunto de habilidades que inclui aí a parte da consciência fonológica, do conhecimento dos sons das letras, né? Então, essa parte de código de um lado, e uma outra parte que corresponde às habilidades relacionadas à compreensão. Então, compreensão como vocabulário, como uso de sintaxe, como raciocínio verbal, né, de um outro lado. Então, nós teríamos dois grandes grupos aí de habilidades, um relacionado ao código e outro relacionado à compreensão, que casam, né, que interagem para formar uma leitura competente, né? Então, essa compreensão, esse modelo cognitivo da leitura, ele veio, em grande parte, lá no seu início, derivado de pacientes com lesão cerebral, né, que acabavam tendo as dissociações. Então, eu tenho uma lesão cerebral, eu perco algumas habilidades, mas eu preservo outros, né? Isso, depois, mais recentemente, os estudos de neuroimagem, que mostram também os diferentes processamentos que nós podemos ter quando nós estamos fazendo certas operações, né? Então, esse conjunto de evidências científicas foi interagindo, né? Foi constituindo um rol de conhecimentos que passou, então, a embasar a diretriz pública, né, desses países. Então, por exemplo, se eu falar do código, né, que acho que é um ponto que ainda há mais debate, né? Então, eu tenho uma criança, muito bem, uma criança está lá com 4, com 5 anos. O que eu posso fazer para que eu promova, né, as habilidades que são importantes para a alfabetização? Tá? Então, se eu entendo que o sistema cognitivo por trás da leitura envolve as habilidades de código, as habilidades de compreensão, eu vou buscar desenvolver nessa criança ambos os conjuntos de habilidades, né? Então, eu vou, desde uma criança com 4, 5 anos, eu vou começar a trabalhar com consciência fonológica, então esse conhecimento dos sons da fala, a capacidade de manipular sílabas, fonemas. Um pouquinho mais para frente eu vou entrar com os sons das letras, né, que eu sei que são habilidades que vão ser fundamentais para esse rol, né, para esse conjunto aqui do código. Por outro lado, eu sei que eu preciso desenvolver vocabulário, que eu preciso contar história, que eu preciso promover raciocínio verbal, memória de trabalho, dentre tantas outras habilidades que vão estar relacionadas aos processos de compreensão, tá? Então, muitas dessas evidências, como eu falei,
vem da neuropsicologia, das neurociências, né? E agora com a neuropsicologia escolar, com essa fusão interdisciplinar dessas áreas, nós estamos conseguindo, então, pensar em formas de alfabetização que integrem essas evidências científicas, tá? E aí, se você me permite, Natália, eu vou entrar numa questão que eu vi ali que sempre aparece, né? Que é a questão da idade, né? Quando começar a alfabetizar, né? De novo, a gente vai para as evidências científicas, né? Então, não sou eu, ou você, ou o professor que deve decidir simplesmente qual a idade certa para alfabetizar. Há estudos mostrando, comparando crianças alfabetizadas em diferentes idades e verificando quais são os resultados. Então, é simples da gente chegar a um consenso, né? Vamos observar as evidências científicas. E do ponto de vista mais neurocognitivo, né? O José Moraes diz, né? Ele, com base em todas... José Moraes é um grande pesquisador da área da ciência cognitiva da leitura, né? Ele mostra que uma criança, por exemplo, aos 4, aos 5 anos de idade, já estaria cognitivamente habilitada para ser alfabetizada, tá? Porém, se você iniciar a alfabetização aos 4, 5 anos de idade, ou se você iniciar a alfabetização mais tarde, a criança vai chegar ao mesmo nível de competência em leitura. Né? Então, tem alguns estudos bastante interessantes comparando crianças que foram alfabetizadas aos 5 anos de idade com crianças que foram alfabetizadas aos 7 anos de idade, tá? Então, assim, aos 5 ou aos 7. Quando elas têm 10 anos de idade, não tem absolutamente nenhuma diferença entre elas. Pelo contrário, as que foram alfabetizadas mais velhas, elas têm uma compreensão de leitura levemente superior às que foram alfabetizadas precocemente. Né? Então, isso é muito interessante. Por quê? Isso mostra que nós não precisamos antecipar a alfabetização, que isso não é de forma alguma interessante, tá? Mas sim, nós podemos e nós devemos fomentar as habilidades que vão ser fundamentais para a alfabetização, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós devemos fomentar consciência fonológica, nós devemos mostrar as letras, né? Nós devemos mostrar que as letras têm nomes e têm sons. Nós precisamos desenvolver o vocabulário, nós precisamos contar histórias para essas crianças. Então, tem tantas habilidades. Isso sem falar na parte da psicomotricidade, por exemplo, da autorregulação, né, que é um outro assunto que a gente pode entrar daqui a pouquinho. Mas quando eu tenho uma perspectiva muito clara do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento cognitivo infantil, eu não preciso antecipar etapas. Eu preciso trabalhar com aqueles precursores, né? Então, com os preditores da alfabetização. Né? Quando eu faço isso, eu posso alfabetizar a criança aos 7 anos de idade, que vai ser um processo suave, um processo no momento certo, né? E ela vai chegar em 2, 3 anos, ela vai ter absolutamente as mesmas competências em habilidades mais complexas da leitura, como compreensão de textos, produção de textos, de uma criança que eu tenha alfabetizado de uma forma super precoce. Né? Então, isso não faz a menor diferença. Tá?